A xícara caiu no chão e ninguém se mexeu. O café se espalhou pelo piso desgastado da lanchonete, enquanto Beatriz Silva tentava processar o que acabara de acontecer. A dor latejante na sua bochecha ainda ecoava pelo salão, como se o som do tapa continuasse reverberando nas paredes empoeiradas. O delegado Augusto Ferreira ajeitou o cinto de couro enquanto observava a garçonete, com um sorriso que misturava satisfação e desdém, como se acabasse de corrigir um animal desobediente. Ele não percebeu que o homem sentado no canto da lanchonete, aquele de terno cinza escuro e tatuagens que subiam pelo pescoço, como trepadeiras em ruínas antigas, não havia desviado o olhar nem uma única vez, desde que o tapa foi dado. Se essa história te pegou de jeito, não esquece de apertar aquele botão de inscrição, porque eu tenho outra história imperdível chegando amanhã. E enquanto você está por aqui, desce aí nos comentários e me conta de onde você está assistindo. Eu adoro ver nossa comunidade espalhada por todo o Brasil e pelo mundo. Bom, agora vamos voltar para a história. O tapa havia sido forte e preciso, o tipo de violência que vem com prática e certeza de impunidade. Beatriz cambaleou para trás, segurando a bandeja vazia contra o peito como se fosse um escudo inútil. O café que ela deveria ter servido agora formava um lago marrom entre os azulejos rachados, pingando pelas frestas que já viram décadas de abandono e silêncios forçados. A lanchonete congelou naquele instante, não por choque genuíno, mas por uma obediência ensaiada ao longo de anos. Todo mundo ali dentro sabia exatamente o que estava acontecendo, porque já tinham visto aquilo antes ou algo muito parecido. No canto mais afastado do balcão, sentado em um dos banquinhos de metal com estofado vermelho desbotado, estava um homem que claramente não pertencia àquele lugar. O terno que ele vestia era impecável, cortado sob medida. Uma peça que provavelmente custava mais do que 3 meses de aluguel naquela cidade esquecida do interior de Minas Gerais. As tatuagens que subiam pelo pescoço dele tinham traços complexos, desenhos que pareciam contar histórias em um idioma que ninguém ali sabia ler. Seus olhos eram escuros, quase negros, e estavam fixos no delegado com uma intensidade que poderia derreter vidro. Ele não piscou quando o tapa foi dado. Não se mexeu quando Beatriz tropeçou. Apenas observou com a paciência de um predador que conhece o valor da espera. O delegado Augusto Ferreira tinha construído sua autoridade em cima de momentos exatamente como aquele. Em silêncios que confirmavam o que ele sempre acreditou, que ninguém ousaria questioná-lo, que o medo era a forma mais eficiente de lealdade, que um distintivo policial o tornava intocável em uma cidade tão pequena quanto aquela. Ele havia calculado errado o significado daquele silêncio. A quietude que vinha do homem de terno não era submissão, era avaliação. Era o tipo de calma que vem antes de decisões irrevogáveis. O deserto de Minas Gerais não perdoa descuidos. Ele ensina através da erosão, do colapso lento, do tipo de calor que entorta metal e bom senso. Aquela cidade existia naquele espaço entre sobrevivência e rendição. Um punhado de construções agarradas a uma rodovia estadual que caminhoneiros usavam para evitar qualquer lugar que valesse a pena parar. A lanchonete ficava na beira de tudo, literalmente e metaforicamente. A placa dela piscava com o ritmo de algo que estava morrendo devagar, lançando luzes rosadas e azuis desbotadas sobre o asfalto rachado. Dentro da lanchonete, o ar-condicionado chiava contra o calor da tarde, e as conversas aconteciam em fragmentos, em vozes treinadas para não ultrapassar a mesa onde começaram. Beatriz sentia a bochecha queimar. Os olhos encheram de lágrimas, mas ela não ia chorar. Não ia dar a ele essa satisfação. Ela tinha 22 anos e já havia sobrevivido a coisas piores do que um homem de meia-idade bêbado de poder e arrogância. Mas isso era diferente. Isso era público. Isso era testemunhado. A mão dela tremia enquanto alcançava o pano de prato na cintura, mas o corpo dela não cooperava. A garrafa de café ainda estava na mão dela, de alguma forma, embora metade do conteúdo agora formasse poças no chão e pingasse entre as rachaduras dos azulejos antigos. Você é burra ou só incompetente? A voz do delegado Ferreira carregava aquela crueldade casual,
de quem nunca foi interrompido no meio de uma frase. Ele ajustou o cinto, o couro rangendo, a mão dele descansando perto do coldre, como se fosse parte de uma apresentação teatral. Eu pedi uma xícara de café. Não disse para redecorar meu uniforme com ele, sua inútil. Havia talvez umas 15 pessoas na lanchonete. Um casal no canto da janela, que de repente achou as panquecas geladas absolutamente fascinantes. 2 caminhoneiros em uma mesa perto da entrada, que agora estudavam o estacionamento como se ele guardasse respostas para perguntas não feitas. Uma mulher com uma criança pequena que puxou o filho mais perto e sussurrou algo sobre irem embora logo. O cozinheiro, um homem chamado Edson, que trabalhava ali havia 22 anos, olhava através da janela da cozinha, mas não se movia, não falava. A outra garçonete, Dona Célia, uma senhora de uns 50 e poucos anos, limpava uma mesa que já estava limpa. Ninguém intervinha. Ninguém nunca intervinha. Beatriz forçou a respiração a voltar ao normal. Forçou o pedido de desculpas a sair mesmo que tivesse gosto de veneno na língua. Me desculpa, delegado. Eu vou. Vou pegar uma toalha para o senhor. Claro que vai. O delegado puxou um guardanapo do porta-guardanapos e começou a limpar as poucas gotas no uniforme com um desgosto teatral. E você vai pagar pela lavanderia também. Salário mínimo não é desculpa para incompetência. O homem no canto do balcão ainda não havia se mexido. Ele estava sentado 3 bancos de distância, de onde o delegado ficava de pé, posicionado em um ângulo que permitia que ele visse todo o salão sem precisar virar a cabeça. O terno era caro, bem cortado, cinza escuro, sem gravata. O tipo de roupa que não pertencia a um lugar como aquele. O cabelo dele estava penteado para trás, mostrando as linhas limpas do rosto, os ângulos afiados da mandíbula, mas eram as tatuagens que chamavam atenção. Tinta subia do colarinho em padrões intrincados, símbolos e letras em uma língua que Beatriz não reconhecia. As mãos dele descansavam sobre o balcão, e ela podia ver mais tatuagens ali, através dos dedos desaparecendo sob as mangas do paletó. Ele parecia ter saído de um mundo completamente diferente e entrado no deles por acidente. O delegado notou o homem agora. Realmente notou. O olhar dele deslizou de Beatriz para o estranho e algo mudou na expressão dele. Não era medo ainda, não era medo, mas era o cálculo cauteloso de um predador que encontrou algo desconhecido no território dele. Você tem algum problema, amigo? A voz do delegado ficou mais alta agora, projetando, performando para a plateia que fingia não estar assistindo. O homem não respondeu imediatamente. Ele levantou a xícara de café devagar, deliberadamente, e tomou um gole. Colocou de volta no pires com o mesmo controle medido. Quando finalmente falou, a voz dele era baixa, calma, o tipo de calma que faz as pessoas se inclinarem para ouvir. Nenhum problema. 2 palavras, só isso. Mas a maneira como ele falou, sem deferência, sem medo, sem a submissão reflexiva que aquela cidade havia aprendido, fez o ar na sala mudar. O silêncio se aprofundou. Até o zumbido do ar-condicionado pareceu prender a respiração. A mandíbula do delegado endureceu. Ele estava acostumado com o medo se apresentando imediatamente, como um imposto que todos pagavam sem questionar. Aquele homem não estava pagando. Então cuida da sua vida. O delegado virou de volta para Beatriz, dispensando o estranho com a confiança de alguém que nunca foi genuinamente ameaçado. Toalha. Agora. Beatriz se moveu no piloto automático, as mãos ainda tremendo enquanto pegava uma toalha limpa debaixo do balcão. Ela se aproximou do delegado com cuidado, do jeito que você se aproxima de um cachorro que já mordeu uma vez. Ele arrancou a toalha da mão dela sem agradecimento, esfregando a manga com violência desnecessária. O homem no canto continuava observando não Beatriz, não o delegado, mas a sala toda. As saídas, as câmeras de segurança montadas no teto, que não funcionavam havia 3 anos, a janela que dava para o estacionamento, onde a viatura do delegado estava estacionada em um ângulo arrogante, ocupando 2 vagas. Ele estava catalogando, memorizando, construindo um mapa de algo que só ele conseguia ver. O delegado jogou a toalha de volta para Beatriz. Ela bateu no peito dela e caiu no chão. Limpa essa bagunça e fica longe do meu caminho.
Ele caminhou em direção à porta, as botas pesadas no piso de cerâmica, o rádio crepitando no quadril com alguma emergência distante que ele não ia responder. Na soleira da porta, ele pausou. Olhou de volta para o homem de preto mais uma vez. O estranho encontrou o olhar dele. Não piscou, não sorriu. Apenas olhou para ele com a atenção paciente de alguém que tem todo o tempo do mundo. O delegado saiu. A porta bateu atrás dele. A viatura ligou com um ronco agressivo. A lanchonete exalou. Beatriz se ajoelhou para pegar a toalha. As mãos ainda tremendo, as bochechas ainda queimando. Quando ela se levantou, o homem no balcão estava olhando para ela agora. Realmente olhando. Não com pena. Não com aquela preocupação performática que não significa nada. Ele estava olhando para ela do jeito que alguém olha para uma evidência, para um problema que precisa ser resolvido. Ela encontrou os olhos dele por apenas um momento antes de desviar o olhar. Mas naquele momento, ela viu algo que a assustou e acalmou em medida igual. Ele tinha visto tudo e ele não ia esquecer. A lanchonete esvaziou mais rápido do que o normal depois que o delegado saiu. O casal no canto pagou em silêncio, deixando as panquecas pela metade congelando no prato. Os caminhoneiros largaram dinheiro na mesa e desapareceram no estacionamento sem esperar o troco. Em 10 minutos, as únicas pessoas que restavam eram Edson na cozinha, Dona Célia limpando mesas que não precisavam ser limpas e o homem de terno cinza, que ainda não havia se movido da posição dele no balcão. As mãos de Beatriz tremiam enquanto ela limpava o café derramado. O cheiro dele queimado, amargo, fazia o estômago dela revirar. Ou talvez fosse só a adrenalina drenando do sistema dela, deixando ela vazia e nauseada. Ela ainda conseguia sentir o impacto da mão do delegado contra a bochecha dela, a dor aguda que se acomodou em uma pulsação surda e quente. Ela queria verificar o reflexo, ver se tinha alguma marca, mas não ia dar a ninguém a satisfação de vê-la examinando o estrago. 6 dias. Ela estava naquela cidade havia 6 dias. O cálculo rodava na mente dela em loop, a mesma matemática que a trouxe ali em primeiro lugar. Aluguel vencendo em 3 semanas. R$ 143 na conta do banco. Um Gol 1998 com a luz do motor acesa havia 8 meses. Nenhuma referência, nenhuma rede de segurança. Ninguém que fosse notar se ela desaparecesse amanhã. O dono da lanchonete, um homem chamado Valdir com olhos cansados e os ombros permanentemente curvados de alguém que desistiu da maioria das coisas, tinha contratado ela porque ela apareceu. Só isso. Essa foi a entrevista de emprego inteira. Ela entrou, perguntou se estavam contratando, que Valdir olhou para ela com a avaliação resignada de alguém que sabia que mendigos não podiam escolher. Você tem experiência? Ele tinha perguntado. Tenho, sim, uma mentira, mas não muito grande. Ela tinha trabalhado no caixa de um posto de gasolina por 4 meses antes dele fechar. Isso contava para alguma coisa. Você chega no horário? Chego. Então você começa amanhã, 7 da manhã. Não se atrase. Isso foi 6 dias atrás. Antes dela aprender que o delegado Ferreira tomava café da manhã ali toda manhã às 8h30. Antes dela aprender que quando a xícara de café dele ficava abaixo da metade, você enchia de novo sem ser solicitada. Antes dela aprender que erros, mesmo os pequenos, mesmo os acidentes, tinham consequências que deixavam marcas. Dona Célia apareceu ao lado dela, com um frasco de spray e toalhas limpas. Ela tinha uns 50, talvez 60 anos, difícil dizer com o tipo de envelhecimento desgastado que o sertão mineiro faz nas pessoas. Ela não disse nada, apenas começou a limpar o balcão onde o café tinha derramado. Os movimentos dela eram eficientes, mecânicos. Desculpa, Dona Célia, Beatriz sussurrou. Eu não quis. Não pede desculpa para mim. A voz da mulher era plana, vazia de emoção. Não cruel, apenas ausente. Já aconteceu. Segue em frente. Mas eu... Segue em frente. Dona Célia encontrou os olhos dela brevemente, e Beatriz viu algo ali que fez a garganta dela apertar. Não era simpatia, não era raiva, apenas o reconhecimento exausto. O olhar de alguém que ficou exatamente onde Beatriz estava agora e aprendeu da pior maneira que falar sobre isso,
Não ajuda em nada. Beatriz engoliu em seco e assentiu. Ela levou as toalhas sujas para os fundos, jogou na pia industrial de inox e ficou ali parada por um momento, com as mãos apoiadas no metal frio. A cozinha estava quente, apesar do ar-condicionado lutando contra o calor. Edson estava na chapa raspando a gordura carbonizada, que provavelmente estava ali havia anos. Ele não olhou para ela. Não reconheceu a presença dela de forma alguma. Foi nesse momento que realmente atingiu ela. Não o tapa em si, mas isso o silêncio que se seguiu. A maneira como todo mundo naquele prédio tinha acabado de assistir um homem de uniforme bater em uma mulher metade do tamanho dele e não fez absolutamente nada. Não porque não se importavam, mas porque tinham aprendido que se importar tinha um preço que eles não podiam pagar. Isso não era novo. Isso não era chocante. Isso era rotina. Quando Beatriz voltou para a frente, o homem de terno cinza ainda estava lá. Ele estava bebericando a mesma xícara de café, que já devia estar gelada a essa altura. A postura dele não tinha mudado relaxada, mas alerta, como um gato fingindo dormir, enquanto na verdade rastreia cada movimento na sala. Ela se aproximou com cautela, do jeito que você se aproxima de qualquer coisa imprevisível. Posso trazer mais alguma coisa para o senhor? Ele olhou para ela, e então realmente olhou para ela. Os olhos dele eram escuros, quase pretos sob a iluminação fluorescente da lanchonete, e havia uma intensidade no olhar dele que fez ela querer recuar, mas não era ameaçador. Era avaliativo, como se ele estivesse lendo algo escrito no rosto dela que ela não sabia que estava lá. Há quanto tempo você trabalha aqui? A pergunta a surpreendeu. Quase uma semana. E ele? O homem não gesticulou em direção à porta. Não precisava. Ambos sabiam de quem ele estava falando. Beatriz hesitou. Todo o instinto que ela tinha desenvolvido nos últimos 6 dias gritava para ela não responder. Não fofocar, não reclamar, não dar munição para ninguém usar contra você depois. Mas algo sobre esse homem. Sobre a maneira como ele assistiu o delegado. Sobre a maneira como ele estava olhando para ela, agora fazia ela sentir que desonestidade seria mais perigoso do que a verdade. Ele vem toda manhã. Ela manteve a voz baixa. Normalmente ele é de boa. Eu devo ter pegado ele num dia ruim. A expressão do homem não mudou, mas algo nos olhos dele sugeriu que ele sabia que ela estava mentindo para si mesma, inventando desculpas para alguém que não merecia. Ele alcançou dentro do paletó um movimento que fez o coração de Beatriz pular e tirou a carteira. Ele colocou uma nota de R$ 50 no balcão ao lado da xícara de café, a xícara que custava R$ 6. Fica com o troco. Ele se levantou, ajustando o paletó com facilidade ensaiada. De perto, Beatriz conseguia ver mais detalhes das tatuagens dele. Na mão direita, através dos dedos, letras em uma escrita ornamentada. No pescoço, parcialmente escondido pela gola, o que parecia ser um corvo com as asas abertas. Obrigada, Beatriz conseguiu falar. Ele pausou, estudando o rosto dela mais uma vez. Essa marca na sua bochecha vai sumir. Certifica de colocar gelo quando chegar em casa. Então ele estava caminhando em direção à porta, se movendo com o tipo de graça controlada que sugeria treinamento militar, talvez, ou outra coisa. Algo que fazia pessoas comuns parecerem desajeitadas em comparação. A porta fechou atrás dele. Através da janela, Beatriz o observou atravessar o estacionamento até um carro preto que ela não tinha notado antes. Caro, elegante, o tipo de veículo que pertencia a uma capital, não a uma cidade moribunda no interior. Ele não saiu imediatamente. Ficou sentado no banco do motorista, motor ligando, e fez uma ligação telefônica. Beatriz tocou a bochecha, sentiu o calor ainda irradiando de onde a mão do delegado tinha acertado. O estranho ainda estava no telefone, quando ela finalmente virou. Leonardo Carvalho tinha aprendido paciência em lugares onde impaciência significava morte. Em salas onde a palavra errada terminava negociações permanentemente. Em territórios onde poder era medido não por volume, mas pelo espaço que as pessoas te davam quando você entrava. Ele tinha passado 22 anos construindo um império que operava nas sombras, em sussurros,
no tipo de silêncio que deixava governos nervosos e rivais cuidadosos. Ele não tinha planejado parar naquela cidade. Foi um acidente de geografia, um desvio necessitado por obras na rodovia 80 quilômetros atrás, que o redirecionou por esse trecho esquecido do interior mineiro. Ele precisava de café, precisava esticar as pernas, precisava de um momento longe do espaço fechado do carro e dos pensamentos que o seguiam por todo lugar ultimamente. A lanchonete pareceu tão boa quanto qualquer outra. Ele estava errado sobre isso. Agora, sentado no carro com o motor ligado e o ar-condicionado lutando contra o calor da tarde, Leonardo repetiu a cena na mente dele com a precisão metódica de alguém treinado para notar detalhes que outros perdiam. A linguagem corporal do delegado confiante, intitulado Performando para uma audiência que ele sabia que não ia desafiá-lo. A reação da garota medo, misturado com algo mais duro, algo que sugeria que esse não era o primeiro encontro dela com violência. A resposta coletiva da sala invisibilidade praticada, o tipo que vinha de repetição. Mas foi a sequência que mais interessou ele. A maneira como as pessoas fugiram. A maneira como a garçonete mais velha entrou para ajudar a limpar sem reconhecimento, sem emoção, como se estivesse fazendo manutenção em uma máquina, em vez de confortar uma pessoa. A maneira como o cozinheiro deliberadamente evitou o contato visual. Isso não era um incidente isolado, isso era infraestrutura. A ligação dele conectou depois de 2 toques. Leonardo. A voz do outro lado pertencia a Marcelo, o braço direito dele, um homem que tinha seguido ele de Porto Alegre para Curitiba para Belo Horizonte e nunca questionou uma ordem sequer. Tudo bem por aí? Preciso de informação sobre uma cidade. Leonardo disparou o nome, embora chamar aquilo de cidade parecesse generoso. Especificamente, preciso de histórico sobre o delegado local, Augusto Ferreira, Ferreira. Houve uma pausa. O som de dedos no teclado. Isso é aleatório. A gente está expandindo para o meio do nada agora? Só levanta isso. Marcelo sabia melhor do que fazer perguntas desnecessárias, mas Leonardo conseguia ouvir a curiosidade no silêncio dele. Eles trabalhavam juntos tempo suficiente para Marcelo conseguir ler a temperatura na voz de Leonardo. Conseguir sentir quando algo tinha mudado de negócio para pessoal. Histórico de emprego, reclamações, qualquer coisa que mostre um padrão. Mais digitação. Quão fundo? Fundo o suficiente para saber quem protege ele. Leonardo mudou no assento, os olhos ainda na lanchonete. Me dá 2 horas, Marcelo disse finalmente. 1. E Marcelo, Leonardo pausou. Levanta informação sobre o prefeito da cidade, autoridades do condado, qualquer um com poder. Quero saber a corrente toda. A linha ficou quieta por um momento. Você está planejando alguma coisa? Eu estou planejando entender alguma coisa. Ele encerrou a chamada. A verdade é que Leonardo estava procurando por um motivo. Não conscientemente, talvez, mas a inquietação que estava crescendo nele por meses, a sensação de que o império que ele tinha construído se tornou rotina, previsível, vazio de significado, estava buscando uma saída, por algo que importasse além de margens de lucro e disputas territoriais. Ele tinha assistido o delegado bater naquela garota e sentiu algo que ele não sentia havia anos. Raiva genuína. Não a raiva calculada que ele usava em negociações. Não a fúria estratégica que ele empregava para manter o pessoal dele na linha. Essa era limpa, simples e quase refrescante na clareza dela. Alguém com poder tinha abusado dele. Alguém sem poder tinha sofrido por causa disso. E todo mundo que testemunhou decidiu que a própria segurança importava mais do que decência humana básica. Leonardo entendia esse cálculo. Ele tinha construído uma carreira em cima disso, mas ele sempre operou com um código. Mesmo no submundo criminal, você não machucava civis. Você não mirava nos indefesos. Você mantinha certas linhas porque, sem elas, você era apenas caos em um terno caro. Esse delegado não tinha código nenhum, apenas um distintivo e a certeza de que ninguém ia pará-lo. Essa certeza estava prestes a se tornar cara. Leonardo ligou o carro, mas não saiu imediatamente.
Em vez disso, ele dirigiu devagar pela rua principal da cidade, catalogando. Um posto de gasolina com bombas que pareciam mais velhas do que ele. Uma loja de conveniência com uma placa de procura-se funcionário tão desbotada que estava quase ilegível. Uma agência dos Correios. Um bar chamado Ponto de Encontro com motocicletas estacionadas do lado de fora e sertanejo sangrando através das portas fechadas. A delegacia era um prédio baixo de tijolos na beira da cidade. Bandeira do Brasil pendurada sem vida no ar parado. 2 viaturas no estacionamento, um par de policiais visíveis através das janelas, se movendo com o ritmo sem pressa de pessoas que sabem que emergências são raras e prestação de contas ainda mais rara. Leonardo não parou, não diminuiu a velocidade, apenas catalogou e continuou. Ele encontrou um motel na rodovia, o tipo de lugar que aluga quartos por hora ou por semana com igual indiferença. O atendente era um garoto no começo dos 20 anos que mal olhou para cima do celular quando Leonardo se aproximou do balcão. Precisa de um quarto? 3 noites, talvez mais. O garoto deslizou uma ficha de cadastro pelo balcão sem interesse. Dinheiro ou cartão? Dinheiro. Leonardo preencheu a ficha com um nome que não era dele, um endereço que não existia. Pagou por uma semana adiantado porque isso era mais fácil do que se comprometer com um cronograma que ele ainda não tinha. O quarto era exatamente o que ele esperava. Funcional, deprimente, limpo para padrões mínimos. Ele não desfez a mala, apenas colocou a bolsa na cama e ficou na janela, olhando para a rodovia e o sertão além. O telefone dele vibrou. Uma mensagem de Marcelo. Resultados preliminares. Você não vai gostar disso. Leonardo ligou de volta. Fala para mim. Augusto Ferreira é delegado há 13 anos. Antes disso, investigador por 9. Ele tem 19 reclamações formais registradas contra ele na última década. Uso excessivo de força, assédio sexual, prisão ilegal. Nenhuma delas colou. Por que não? Porque o promotor do condado é cunhado dele. Porque o prefeito joga sinuca com ele toda quinta-feira. Porque a polícia estadual olhou para o outro lado toda vez que alguém escalou. A voz de Marcelo carregava o tom de alguém lendo de um roteiro que ele tinha visto muitas vezes antes. É uma cidade pequena, Leonardo. Todo mundo está conectado. Todo mundo é cúmplice. Alguém já desafiou ele? 3 pessoas tentaram. Uma foi expulsa da cidade com acusações de drogas fabricadas. Uma teve o negócio misteriosamente queimado. A terceira... Marcelo pausou. Desapareceu. Nunca foi encontrada. Leonardo processou isso em silêncio, observando o sol começar sua descida lenta em direção ao horizonte. Manda tudo o que você tem. E Marcelo continua cavando. Quero saber cada pessoa que ele machucou, cada reclamação que foi enterrada, cada testemunha que ficou em silêncio. Leonardo, o que você está fazendo? O que eu deveria ter feito no momento que eu assisti acontecer? Ele desligou antes que Marcelo pudesse argumentar. O sol estava se pondo quando Leonardo voltou para a lanchonete, pintando o sertão em tons de ferrugem e sombra. A placa de neon piscou para a vida, enquanto ele estacionou. As lâmpadas defeituosas lançavam poças irregulares de rosa e azul pelo asfalto. Havia menos carros agora. O movimento do jantar em uma cidade desse tamanho significava talvez 6 clientes em vez de 3. Beatriz ainda estava trabalhando. Ele conseguia ver ela através da janela, enchendo saleiros com o foco concentrado de alguém, tentando fazer o tempo passar mais rápido. A bochecha dela tinha escurecido onde o delegado acertou, o roxo florescendo contra a pele morena dela, apesar de qualquer gelo que ela conseguiu aplicar. Leonardo estacionou na mesma vaga que ocupou mais cedo e entrou. O sininho acima da porta anunciou a chegada dele. Beatriz olhou para cima e por um momento algo cruzou o rosto dela. Não exatamente reconhecimento, não exatamente alívio, mas algo adjacente a ambos. Ela se endireitou, prendendo uma mecha de cabelo escuro atrás da orelha. Café? Ela perguntou, a voz cuidadosamente neutra. Por favor. Ele pegou o mesmo assento no balcão, notando as mudanças desde a tarde. Clientes diferentes nas mesas. Edson ainda na cozinha, agora trabalhando o cardápio do jantar. Dona Célia substituída por um garoto mais jovem, limpando as mesas com fones de ouvido.
deliberadamente desconectado de tudo ao redor dele. Beatriz serviu o café com mãos firmes dessa vez. Colocou na frente dele junto com creme e açúcar que ele não ia usar. Ela estava prestes a se afastar quando ele falou: "Como foi seu turno?" A pergunta era simples, quase mundana, mas fez ela parar. As pessoas não perguntam para garçonetes como foi o turno. Elas pedem, comem, vão embora. Perguntas pessoais são intrusivas ou transacionais. Normalmente ambos. "Tranquilo", ela disse automaticamente. Então, porque algo no olhar direto dele fazia mentir parecer inútil. "Quieto. Isso é bom." Ela acenou, ainda incerta sobre o que fazer com essa interação. "Me avisa se precisar de qualquer coisa." Ele a observou voltar para as tarefas dela, organizando cardápios que não precisavam de organização. Ela era boa em se fazer parecer ocupada. Uma habilidade de sobrevivência que ele reconhecia. A habilidade de parecer produtiva, enquanto na verdade escaneava ameaças, planejando rotas de fuga, calculando o próximo movimento. A porta se abriu. Leonardo não virou imediatamente, mas rastreou a chegada no reflexo da janela. Botas pesadas, o tilintar de chaves e equipamento, aquela marca particular de movimento confiante que vem de uniforme e autoridade. O delegado Augusto Ferreira entrou como se fosse dono do lugar. Talvez ele fosse, em todas as formas que importavam. Os olhos do delegado varreram a lanchonete, pousaram em Leonardo e estreitaram levemente. O reconhecimento era mútuo agora. O estranho que não tinha recuado. O homem que assistiu e não disse nada, mas de alguma forma disse tudo. Beatriz congelou na estação de café. Os ombros dela tensionando de uma maneira que disse a Leonardo tudo o que ele precisava saber sobre como o resto do turno dela tinha sido. Não tranquilo, não quieto, apenas esperando por esse momento. "Boa noite, Beatriz." A voz do delegado carregava um falso calor, o tipo de simpatia que na verdade é um aviso. "Pensei que você tivesse aprendido a lição, mas aqui está você, ainda empregada. O Valdir deve estar desesperado." Ela não respondeu. Manteve os olhos baixos, as mãos ocupadas com tarefas que não existiam. O delegado pegou uma mesa perto da janela, não o lugar usual do café da manhã dele, mas posicionado para que ele pudesse ver qualquer um que entrasse ou saísse. Ele esticou o braço nas costas do banco de vinil, proprietário e relaxado. "Café. E garante que ele realmente chegue na mesa dessa vez." Leonardo bebericou o próprio café, esperou. Beatriz se aproximou da mesa do delegado com uma jarra fresca, os movimentos cuidadosamente controlados. Ela serviu sem incidente. Colocou a jarra na mesa, começou a recuar. "Espera aí." A mão do delegado disparou, pegou o pulso dela. Não forte o suficiente para machucar, mas firme o suficiente para parar ela. Firme o suficiente para estabelecer controle. "Eu não disse que você podia ir embora." A lanchonete ficou quieta. O garoto, tirando as mesas, puxou os fones. Edson apareceu na janela da cozinha. O punhado de clientes encontrou interesse súbito nos telefones, na comida, em qualquer coisa menos a cena se desenrolando a 1 metro de distância. "Delegado, eu tenho outros clientes." A voz de Beatriz era firme, mas Leonardo conseguia ver a tensão na mandíbula dela. "Eles podem esperar." O polegar do delegado pressionou contra o pulso dela, quase casual, quase gentil. A ameaça estava na facilidade disso, na suposição de que ele podia tocar ela quando quisesse. "A gente precisa conversar sobre seu problema de atitude. Veja bem, eu andei perguntando por aí. Descobri que você é nova na cidade. Sem família aqui, sem referências. Faz um homem se perguntar do que você está fugindo. Eu não estou fugindo de nada. Todo mundo está fugindo de alguma coisa, querida." Ele soltou o pulso dela, mas não quebrou o contato visual. "Você quer manter esse emprego? É melhor aprender algum respeito. Começando por lembrar quem mantém essa cidade segura. Quem garante que pessoas como você possam trabalhar sem se preocupar com o elemento errado passando por aqui?" Leonardo colocou a xícara de café no balcão. O som era quieto, mas no silêncio da lanchonete ele ecoou. A atenção do delegado mudou. "Alguma coisa na sua cabeça, amigo? Não sou seu amigo." A voz de Leonardo era calma, conversacional. "E sim, acho que você deveria pedir desculpas para ela."
As palavras pousaram como pedras em água parada. A expressão do delegado mudou por várias emoções, surpresa, confusão, depois algo mais feio. Ele soltou Beatriz e se levantou, a mão instintivamente se movendo para o cinto, para a arma no coldre ali. Não sacando, apenas lembrando todo mundo que ela existia. Me desculpe pelo quê? Por essa manhã. Por agora, há pouco. Por tornar o trabalho dela mais difícil do que precisa ser. Leonardo não se levantou, não levantou a voz. Apenas manteve o mesmo contato visual que incomodou o delegado mais cedo. Um pedido de desculpas. Simples. O delegado riu, mas não havia humor nisso. Você tem coragem. Vou te dar isso. Você sabe com quem você está falando. Eu sei exatamente com quem eu estou falando. Então você sabe que eu não peço desculpas para ajudante de salário mínimo que não consegue fazer o trabalho direito. Leonardo inclinou a cabeça levemente, considerando. Então talvez você não seja tão esperto quanto pensa que é. A temperatura na sala caiu. A mandíbula do delegado apertou. A mão dele agora totalmente segurando o cinto perto do coldre. Você está ameaçando um oficial da lei. Estou sugerindo decência humana básica. Se você ouve isso como uma ameaça, isso diz mais sobre você do que sobre mim. O delegado se moveu em direção à posição de Leonardo no balcão. Ele era um homem grande, 1,90, talvez 100 quilos, acostumado a usar o tamanho dele para intimidar. Ele parou perto o suficiente que Leonardo teria que olhar para cima para manter contato visual se ele fosse qualquer outra pessoa. Mas Leonardo não olhou para cima, não se inclinou para trás, não deu terreno. Você é novo aqui, o delegado disse baixinho, voz baixa o suficiente para que apenas Leonardo e Beatriz conseguissem ouvir. Então talvez você não entenda como as coisas funcionam. Deixa eu te educar. Nessa cidade eu sou a lei. O que eu digo é o que vale, e eu estou dizendo que você precisa cuidar da sua maldita vida antes de se encontrar numa situação da qual você não consegue sair andando. Isso é uma ameaça? Leonardo perguntou calmamente. É um fato. Leonardo finalmente se levantou. Ele não era tão alto quanto o delegado, mas a maneira como ele se carregava tornava a altura irrelevante. Havia algo na postura dele, algo enrolado e paciente que fez a confiança do delegado vacilar por apenas um segundo. Aqui vai outro fato, Leonardo disse baixinho. Você coloca as mãos nas pessoas porque nunca encontrou ninguém que te fizesse se arrepender disso. Isso acaba hoje. O rosto do delegado ficou vermelho. A mão dele se moveu para o peito de Leonardo, empurrando com força. Seu filho dá. Leonardo não tropeçou. O empurrão poderia ter atingido uma parede. Você acabou de me agredir, Leonardo disse calmamente, na frente de testemunhas. Você quer agravar esse erro ou a gente acabou aqui? Por um longo momento o delegado ficou parado ali, a respiração pesada, os punhos cerrados. A lanchonete prendeu a respiração. Então o delegado sorriu frio e cruel. A gente acabou por enquanto, mas você e eu, a gente vai ter uma conversa bem mais longa em breve. Pode contar com isso. Ele saiu, deixando a porta bater atrás dele. O silêncio que se seguiu era diferente de antes. Não congelado, não passivo. Incerto. Beatriz se aproximou devagar. Você não devia ter feito isso. Leonardo encontrou os olhos dela. Provavelmente não. Ele vai vir atrás de você agora. Eu sei. Então por quê? Porque alguém deveria ter feito isso hoje de manhã, Leonardo disse simplesmente. Ele colocou outra nota de 50 no balcão. Fica segura, Beatriz. Ele saiu antes que ela pudesse responder, caminhando para a noite do sertão, onde a viatura do delegado estava parada no estacionamento, com o motor ligado, esperando. Leonardo não chegou de volta ao motel. A viatura do delegado o seguiu por exatamente 3 quilômetros, luzes apagadas, mantendo uma distância predatória que era feita para intimidar. Leonardo observou pelo retrovisor, rastreando os faróis, calculando. Ele podia perdê-lo. O carro que ele estava dirigindo tinha o dobro da potência de uma viatura padrão. E Leonardo conhecia a direção evasiva do jeito que a maioria das pessoas conhece o trajeto matinal. Mas ele não fugiu. Fugir ia atrasar o inevitável. E Leonardo nunca esteve interessado em atraso quando o confronto serve melhor.
As luzes acenderam 5 quilômetros fora da cidade, vermelho e azul estroboscópico, pelo trecho vazio da rodovia do Sertão. Leonardo encostou suavemente, motor ligado, mãos visíveis no volante. Ele observou pelo espelho, enquanto o delegado saía da viatura, mão descansando na arma, se aproximando com a cautela exagerada de alguém criando uma narrativa. A batida na janela foi agressiva. Leonardo abaixou. Carteira de motorista e documento do carro. A voz do delegado era plana, profissional agora. Ele tinha mudado de modo, de valentão para policial, e Leonardo reconheceu a performance. Essa era a versão que ia nos relatórios, a versão que justificava o que viesse em seguida. Qual o motivo da parada, delegado? Lanterna queimada, carteira e documento, agora. As lanternas de Leonardo não estavam queimadas. Ambos verificaram esse fato no espelho dele antes das luzes do delegado acenderem. Mas argumentar não ia ajudar. Ele alcançou devagar o porta-luvas, telegrafando cada movimento, e produziu o documento. A carteira que ele tirou da carteira era legítima, uma das 4 que ele carregava, cada uma igualmente real, cada uma conectada a uma identidade diferente. O delegado examinou ambos os documentos com escrutínio teatral, a lanterna varrendo o interior do carro. Leonardo Carvalho. Longe de Belo Horizonte, Sr. Carvalho. Tô de passagem. E a atitude lá na lanchonete, é assim que você fala com a polícia em Minas? Eu não falo com a polícia em Minas do jeito que você fala com civis na sua cidade. Resposta errada. Leonardo sabia disso mesmo enquanto dizia. Mas a verdade é que ele estava cansado de performar deferência para homens que não mereciam nenhuma. Cansado de assistir pessoas com distintivos tratarem autoridade como permissão. A mandíbula do delegado apertou. Sai do veículo. Sob que fundamento? Sob o fundamento de que eu tô mandando você sair. Agora. Leonardo obedeceu, se movendo com lentidão deliberada. A noite do sertão estava fresca contra a pele dele. A rodovia vazia nas 2 direções. Sem testemunhas, exceto as estrelas e o delegado que estava aprendendo a se arrepender da certeza dele. Vira. Mãos no veículo. Leonardo virou. A revista foi mais áspera do que necessário, as mãos do delegado verificando por armas com mais força do que o procedimento exigia. Ele não encontrou nada. Leonardo não carregava em situações assim. Não precisava. Você está preso por agressão contra um oficial da lei, resistência à prisão e conduta desordeira. Eu não encostei em você. Você me ameaçou na frente de testemunhas. O delegado puxou os braços de Leonardo para trás, as algemas clicando no lugar, apertadas demais. Deliberadamente apertadas demais. Testemunhas que vão testemunhar exatamente o que eu mandar elas testemunharem. A viagem para a delegacia aconteceu em silêncio. Leonardo sentou no banco de trás da viatura, pulsos queimando onde o metal mordia, observando a cidade se materializar da escuridão. O delegado estacionou na delegacia e arrastou Leonardo para dentro com força desnecessária, passando por um policial que olhou para cima do computador e então rapidamente desviou o olhar. O processo de fichamento foi assédio de manual. Impressões digitais tiradas com as mãos empurradas brutalmente contra o scanner. Foto da ficha criminal tirada com o delegado esbarrando nele acidentalmente entre os cliques. Pertences pessoais catalogados com lentidão teatral, carteira, telefone, chaves, relógio. Você tem direito a uma ligação, o delegado disse, despejando os pertences de Leonardo em um saco plástico. Faz valer a pena. Eles colocaram ele em uma cela que cheirava a produto de limpeza industrial e desespero. Paredes de concreto, banco de metal, vaso sanitário no canto sem privacidade. Leonardo já esteve em lugares piores, muito piores. Mas havia algo particularmente degradante sobre a autoridade de cidade pequena, flexionando os músculos limitados dela. Ele sentou no banco e esperou. O delegado apareceu nas grades 20 minutos depois, café na mão, aquele mesmo sorriso cruel no rosto. Confortável? Leonardo não respondeu. Veja bem, é assim que isso funciona. Você vai passar a noite aqui. Amanhã de manhã você vai ver o juiz, que por acaso é um bom amigo meu. Ele vai definir a fiança no que eu sugerir. Pode ser 5.000, pode ser 50.
Daí você provavelmente vai sentar aqui mais alguns dias antes da data do julgamento, porque o agente de fiança nesse condado tira os finais de semana de folga. E quando você finalmente chegar no tribunal, você vai ter uma escolha: se declarar culpado, pagar sua multa e cair fora da minha cidade, ou lutar contra isso e passar os próximos 6 meses voltando aqui enquanto a gente arrasta isso até você acabar sem dinheiro ou paciência. Ele bebericou o café, saboreando o momento. De qualquer jeito, você aprende que você não mexe comigo na minha cidade. Você não questiona minha autoridade. E você definitivamente não defende uma garçonete qualquer que não vale o problema. Leonardo finalmente falou: Eu gostaria de fazer minha ligação agora. O sorriso do delegado se alargou. Claro, deixa eu pegar um telefone para você. Ele desapareceu e voltou com um telefone fixo antigo em um cabo longo. Colocou no chão logo do lado de fora das grades. Perto o suficiente para que Leonardo conseguisse alcançar, mas longe o suficiente para tornar isso estranho. Ligações locais apenas. Você tem 3 minutos. Leonardo alcançou através das grades, levantou o fone e discou de memória. Tocou 2 vezes. Leonardo. A voz de Marcelo estava instantaneamente alerta, apesar da hora tardia. Onde você está? Em uma cela. A cidade do sertão que eu te falei. Preciso que você faça algumas ligações. Que tipo de ligações? O tipo que envolve autoridades federais e registros financeiros muito detalhados. Leonardo encontrou os olhos do delegado através das grades. O nome do delegado é Augusto Ferreira. Quero tudo. Contas bancárias, registros de propriedade, estatísticas de prisão, reclamações de uso de força, cruza com cada pessoa de autoridade nesse condado. Prefeito, promotor, juízes. Quero toda a corrente de corrupção documentada e pronta para entregar. O sorriso do delegado vacilou levemente. Quanto tempo eu tenho? Marcelo perguntou. 48 horas, e Marcelo garante que seja a prova de erros nível de promotor federal, o tipo de evidência que não requer cooperação local. Entendido. Você precisa de extração? Não. Eu preciso estar exatamente onde eu tô. Você está jogando um jogo perigoso. Eu estou jogando o único jogo que importa. Leonardo olhou para o delegado de novo. Liga para o meu advogado. Fala para ele que eu estou sendo detido sob acusações fabricadas e para esperar retaliação. Daí começa a montar o caso. Ele desligou antes que Marcelo pudesse argumentar. A expressão do delegado tinha mudado de arrogante para incerto. Quem diabos você é? Alguém que sabe como os sistemas funcionam. Leonardo sentou de volta no banco, perfeitamente calmo. Você construiu seu poder na suposição de que ninguém jamais teria os recursos ou motivação para te desafiar adequadamente. Essa suposição acabou de ficar cara. Você está blefando. Você é algum cara durão de BH que mordeu mais do que pode mastigar. Talvez. Ou talvez eu seja alguém que passou 22 anos aprendendo exatamente como desmantelar homens como você. Leonardo cruzou os braços. Eu acho que a gente vai descobrir. O delegado ficou parado ali por mais um momento, a confiança rachando nas bordas. Então ele virou e foi embora, as botas ecoando pelo corredor. Sozinho na cela, Leonardo fechou os olhos. Antes do delegado trancar ele, antes das algemas, antes do confronto na lanchonete, Leonardo tinha feito uma parada. De volta no motel, tempo suficiente para pegar algo da bolsa dele e fazer um tipo diferente de ligação. O tipo que colocava outras rodas em movimento. Beatriz tinha dito que ele não deveria ter intervindo. Ela estava certa. Mas algumas coisas importam mais do que deveria. A manhã rompeu fria e cinza sobre o sertão. O tipo de amanhecer que não oferece promessas. Beatriz acordou no apartamento estúdio dela, se você pode chamar um depósito convertido atrás do motel de apartamento, com a bochecha ainda latejando. Ela tocou o hematoma gentilmente, sentiu o calor tenro dele e pensou sobre o homem de terno cinza sentado em uma cela, porque ele disse a um delegado para pedir desculpas. Ela deveria se sentir culpada. Ela se sentia culpada. Mas debaixo dessa culpa corria outra coisa, algo que ela não tinha sentido nos 6 dias desde que chegou naquela cidade. A possibilidade tênue de que silêncio não era a única opção. O turno dela
começava às 7. Ela nunca se atrasou, nunca ligou dizendo que estava doente, nunca deu ao Valdir um motivo para se arrepender de ter contratado ela. Confiabilidade era a única moeda que ela tinha, e ela gastava com cuidado. Mas essa manhã, ela fez um desvio antes do trabalho. O dono da lanchonete vivia acima do restaurante em um apartamento pequeno, que provavelmente estava violando uma dúzia de códigos de saúde. Beatriz nunca esteve lá em cima, mas ela sabia que o Valdir chegava cedo para preparar. Então, ela esperou na porta dos fundos até ouvir movimento lá dentro. Quando ele apareceu grisalho, sem barbear, já parecendo exausto às 6h45 da manhã, ela segurou a porta antes de fechar. Beatriz, o que você... Eu preciso conversar com você sobre ontem. A expressão do Valdir se fechou imediatamente. Não tem nada para conversar, tá resolvido? Não tá resolvido. Aquele homem que enfrentou o delegado, ele tá na cadeia agora por minha causa. Por causa dele mesmo, o Valdir corrigiu, passando por ela para destrancar a sala de jantar principal. Ele fez a escolha dele. Não é seu problema, mas é meu problema. Beatriz o seguiu para dentro, observando enquanto ele ligava as máquinas de café, acendia as luzes, começava a rotina mecânica de abertura. Valdir, quantas vezes o delegado fez isso? Bateu em alguém? Ameaçou alguém? Quantas vezes você simplesmente deixou acontecer? O Valdir parou, a mão congelada no filtro de café. Por um longo momento ele não se moveu, não virou. Quando ele finalmente falou, a voz dele estava oca. Você quer a resposta honesta? Eu parei de contar em 28, talvez mais. Mulheres na maioria, mas nem sempre. Qualquer um que ele decide que merece. O número atingiu Beatriz como algo físico. 28 pessoas. 28 momentos como ontem. 28 hematomas, humilhações, violações que todo mundo simplesmente aceitou como o custo de viver ali. E ninguém nunca denunciou? Ah, pessoas denunciaram. O Valdir virou para encará-la agora, e Beatriz viu algo nos olhos dele que ela não tinha visto antes. Não medo exatamente, mas a resignação exausta que vem depois que o medo se queimou. 4 anos atrás, uma mulher registrou uma queixa formal. O delegado prendeu o filho dela por tráfico de drogas 2 dias depois. As acusações colaram porque as drogas eram reais. O delegado plantou elas durante uma blitz, mas tenta provar isso. O garoto ainda está preso. O estômago de Beatriz revirou. 6 anos antes disso, um empresário de fora tentou processar depois que o delegado quebrou o braço dele durante uma prisão. A loja do homem pegou fogo uma semana depois. Incêndio elétrico, disseram, sem evidência de crime. O homem saiu da cidade e nunca voltou. E tem mais. O Valdir continuou. A voz baixa agora. Uma garçonete que trabalhou aqui antes de você, jovem como você, apresentou queixa na polícia estadual depois que o delegado... Bem, depois que ele fez coisas que nenhum homem deveria fazer. Ela desapareceu 3 semanas depois. Encontraram o carro dela abandonado na estrada para Governador Valadares. Nunca encontraram ela. Beatriz sentiu o sangue gelar nas veias. Então por que você ainda deixa ele vir aqui? Por que você serve ele? O Valdir olhou para ela com os olhos de um homem que já fez essas perguntas para si mesmo 1000 vezes. Porque eu tenho uma filha em Uberlândia na faculdade de enfermagem. Porque eu tenho uma hipoteca que vence todo dia 15. Porque se eu banir o delegado dessa lanchonete, eu não vou ter lanchonete na semana que vem. E Beatriz, com toda a compaixão que eu consigo reunir, você vai aprender isso também. Sobrevivência não é nobre. Sobrevivência é feia e vergonhosa, e você faz o que precisa fazer. Ele voltou para as máquinas de café, as mãos se movendo através das tarefas da manhã com precisão muscular. Aquele homem que interferiu, o Valdir disse sem olhar para ela. Ele não entende como as coisas funcionam aqui. E agora ele vai pagar por isso. A coisa mais bondosa que você pode fazer é esquecer que ele existiu e manter a cabeça baixa. Beatriz ficou ali parada por um longo momento, assistindo o Valdir trabalhar, processando o peso de 28 vítimas, de reclamações enterradas, de uma mulher que desapareceu por ousar falar. Então ela virou e foi para o vestiário, colocou o avental e começou o turno dela. Mas algo tinha mudado. O medo ainda estava lá, a necessidade pragmática de sobrevivência.
Mas agora havia outra coisa também. Uma raiva pequena e dura crescendo no peito dela, como uma brasa que se recusava a apagar. A manhã passou devagar. O café da manhã trouxe os clientes habituais, agricultores, caminhoneiros, o pessoal da manutenção da rodovia, mas não trouxe o delegado. Pela primeira vez em 6 dias, Beatriz trabalhou um turno inteiro sem sentir os olhos dele nela, sem a tensão constante de esperar pelo próximo erro, pela próxima explosão. A ausência dele deveria ter sido um alívio. Em vez disso, era perturbadora, como a calmaria antes de uma tempestade. Às 10 da manhã, a porta da lanchonete se abriu e um homem entrou que Beatriz não reconheceu. 30 e poucos anos, calça jeans e camisa social, uma pasta de couro debaixo do braço. Ele olhou ao redor da sala com o olhar cuidadoso de alguém que está avaliando mais do que o cardápio. Os olhos dele encontraram Beatriz e ele caminhou diretamente até o balcão. Beatriz Silva? A voz dele era profissional, cordial. Meu nome é Rodrigo Tavares. Eu sou advogado. Gostaria de conversar com você sobre o que aconteceu ontem com o delegado Ferreira. O coração de Beatriz disparou. Ela olhou para o Valdir através da janela da cozinha. Ele tinha parado de trabalhar, observando a troca com uma expressão que misturava aviso e resignação. Eu não sei do que você está falando. Acho que você sabe, sim. O advogado colocou um cartão de visita no balcão. Meu cliente é Leonardo Carvalho. Ele foi preso ontem à noite sob acusações que nós dois sabemos que são fabricadas. Eu estou reunindo testemunhas para o caso dele, e eu entendo que você estava presente quando o incidente na lanchonete ocorreu. Que incidente? A voz de Beatriz era baixa, cuidadosa. Eu só trabalho aqui. O senhor Carvalho me disse que o delegado Ferreira te agrediu, que ele te bateu na frente de múltiplas testemunhas. Isso é agressão, senhorita Silva. É um crime. E se você estiver disposta a testemunhar... Eu não estou disposta. Beatriz recuou do balcão, as mãos tremendo. Desculpa, mas eu não posso ajudar você. Eu entendo que você está com medo. Você não entende nada. Beatriz olhou ao redor da lanchonete para os poucos clientes que, de repente, acharam seus pratos fascinantes, para o Valdir que balançava a cabeça lentamente na cozinha. Você não vive aqui. Você não sabe o que acontece com pessoas que falam. O advogado seguiu o olhar dela, lendo a sala com a mesma perícia que ele tinha usado quando entrou. Quando ele falou de novo, a voz dele estava mais suave. Você tem razão. Eu não vivo aqui, mas eu sei como homens como o delegado Ferreira operam. Eles contam com o seu medo, eles constroem impérios em cima do seu silêncio. E enquanto pessoas como você continuarem com medo de falar, ele vai continuar fazendo isso. Com você, com a próxima garçonete, com a próxima pessoa que ele decide que merece ser punida. Eu tenho que trabalhar. Beatriz virou. Começou a se afastar. O cartão ficou no balcão, branco e acusador. Se você mudar de ideia, o advogado disse para as costas dela, meu número tá no cartão. E senhorita Silva, Leonardo Carvalho não tinha que fazer o que ele fez ontem. Ele podia ter ficado quieto, terminado o café dele e seguido em frente com a vida. Mas ele escolheu ficar do seu lado. Talvez valha a pena pensar em por que ele fez isso. Ele saiu, deixando o cartão e a pergunta para trás. Beatriz terminou o turno no piloto automático, servindo café, tirando pedidos, limpando mesas. Mas a conversa ficou com ela, circulando pela mente igual o hematoma circulava na bochecha. Às 3 da tarde, quando o movimento diminuiu, ela pegou o cartão. Colocou no bolso. Não era um compromisso. Ela disse para si mesma, só uma opção, só caso. Mas a brasa no peito dela queimava um pouco mais forte. Enquanto isso, na delegacia, Leonardo passou o dia em uma rotina que ele conhecia bem demais. Café aguado trazido às 7, almoço misterioso servido ao meio-dia em uma bandeja de plástico. As horas se arrastando com a lentidão particular do confinamento. Mas Leonardo não estava preocupado. Ele tinha passado tempo pior em lugares piores, e ao contrário da maioria das pessoas naquela cela, ele sabia exatamente como o sistema funcionava e como quebrá-lo. Às 2 da tarde, um policial veio até a cela. Você tem visita do seu advogado. Eles o levaram para uma sala de interrogatório pequena, com uma mesa de metal parafusada no chão
e 2 cadeiras dobráveis. Rodrigo Tavares estava esperando. A pasta aberta, documentos espalhados na superfície. Leonardo sentou, notando a câmera no canto desligada, é claro. Então? Leonardo perguntou. Rodrigo sorriu, o tipo de sorriso que advogados de defesa criminal desenvolvem quando estão prestes a desmantelar um caso. Eles cometeram tantos erros que eu nem sei por onde começar. A parada de trânsito foi ilegal, não havia nenhum defeito no seu veículo. A prisão foi retaliação óbvia, por você ter exercido o direito de liberdade de expressão. E o melhor? Eles esqueceram que a lanchonete tem câmeras. Leonardo arqueou uma sobrancelha. Pensei que as câmeras não funcionavam. Não funcionam, mas o delegado não sabe disso. E quando eu apresentar uma moção para preservar toda a gravação de vídeo da lanchonete das últimas 48 horas, ele vai entrar em pânico. Ele vai presumir que há evidência dele te empurrando, dele agarrando a garçonete, de tudo. Esperto. Rodrigo se inclinou para a frente. Mas, Leonardo, precisamos falar sobre o jogo maior. Seu amigo Marcelo me ligou. Me passou os dados preliminares sobre o delegado Ferreira. Esse homem não é só um valentão com distintivo. Ele é o centro de uma rede de corrupção que vai até o topo do governo do condado. Se a gente for fazer isso, se a gente realmente for derrubá-lo, precisa ser coordenado. Precisa ser federal. Eu sei. Então você sabe que isso vai levar tempo. Semanas, talvez meses. Leonardo acenou. E a garçonete? Beatriz Silva? Rodrigo hesitou. Ela tem medo. E ela deveria ter. Mas eu plantei a semente. Deixei meu cartão. Às vezes as pessoas só precisam saber que existe uma opção antes de encontrarem coragem para pegá-la. Eles conversaram por mais 1 hora, construindo estratégia, identificando alvos, mapeando o caminho do pequeno caso de agressão fabricado ao colapso de um sistema inteiro de impunidade. Quando Rodrigo finalmente saiu, Leonardo voltou para a cela com a quietude de alguém que acabou de colocar forças em movimento que não podiam ser paradas. A audiência de fiança aconteceu na manhã seguinte em um tribunal que cheirava a mofo e decepção. O juiz era exatamente o que Leonardo esperava. Um homem de 60 e poucos anos, com a expressão cansada de alguém que tinha parado de fingir que justiça e lei eram a mesma coisa. O promotor, um homem magro com gravata mal ajustada, solicitou fiança de R$50 mil, citando o risco de fuga e a gravidade das acusações. Rodrigo contra-argumentou com a calma letal de um tubarão que sentiu sangue na água. Meritíssimo, meu cliente é um empresário respeitado sem antecedentes criminais. As acusações contra ele são absurdas e facilmente refutadas. Na verdade, a gente está preparando uma queixa federal contra o delegado Ferreira. Por prisão falsa, uso excessivo de força e violação de direitos civis. Também estaremos buscando toda a gravação de segurança da lanchonete onde o suposto incidente ocorreu, que vai mostrar claramente que meu cliente não cometeu agressão alguma. Na verdade, meritíssimo, o vídeo vai mostrar que foi o delegado Ferreira quem iniciou o contato físico, não meu cliente. O juiz trocou um olhar com o promotor. Algo passou entre eles. Um reconhecimento de que isso não era mais um caso simples de um forasteiro aprendendo sua lição. Fiança definida em R$10 mil. Próxima audiência em 3 semanas. A batida do martelo ecoou como um tiro. Leonardo foi libertado 2 horas depois que Rodrigo organizou a fiança, através de uma agência em Belo Horizonte. Quando ele saiu da delegacia para a luz forte da tarde, o delegado Ferreira estava no estacionamento, encostado na viatura observando. Os olhos dele se encontraram através da distância. Leonardo não piscou, não sorriu, apenas manteve aquele mesmo olhar firme que disse tudo sem palavras. Isso não acabou, nem de longe. De volta no motel, Leonardo tomou o primeiro banho adequado em 48 horas e checou o telefone. 17 mensagens de Marcelo, cada uma mais urgente que a anterior. Ele ligou de volta. Eu estava começando a pensar que eles te fizeram desaparecer, Marcelo disse quando atendeu. Quase. Qual o status? Marcelo respirou fundo. Tá pior do que a gente pensou. O delegado Ferreira não é só corrupto, ele é sistematicamente violento. Eu encontrei 19 reclamações formais nos últimos 13 anos, 8 por uso excessivo de força.
4 por assédio sexual, 3 por prisão ilegal. Todas arquivadas, todas enterradas. Mas aqui fica interessante. Eu cavei mais fundo nos registros financeiros dele. Ele tem R$380 mil em uma conta nas Ilhas Cayman, com um salário de delegado. Leonardo se sentou na cama, processando. De onde vem o dinheiro? Ainda estou rastreando, mas tem pagamentos regulares de uma LLC registrada no Panamá. A LLC é de propriedade de uma holding que... Você não vai acreditar nisso. É parcialmente financiada pelo prefeito da cidade e 2 membros do Conselho Municipal. Então ele não é só corrupto. Ele é parte de uma operação maior. Parece que sim. E tem mais. Aquela garçonete que desapareceu 4 anos atrás, Amanda Rocha. Eu encontrei o relatório da pessoa desaparecida. A investigação foi conduzida pelo departamento do delegado Ferreira. Foi encerrada depois de 2 semanas. Sem suspeitas, sem seguimento. Apenas outra garota que provavelmente fugiu. Leonardo sentiu a mandíbula apertar. Manda tudo para o Rodrigo. E Marcelo, encontra a família da Amanda Rocha. Se ela ainda tiver alguma, eles merecem saber que alguém ainda se importa. Nas próximas 2 semanas, a cidade começou a mudar de maneiras que ninguém conseguia articular completamente. Era sutil no início, pequenos tremores antes do terremoto. Rodrigo Tavares apresentou moções no tribunal que exigiam preservação de evidências, deposições de testemunhas, auditorias de registros departamentais. O promotor respondeu com atrasos processuais, mas cada atraso só dava a Marcelo mais tempo para cavar, e ele estava cavando fundo. As contas bancárias do delegado Ferreira foram rastreadas através de 3 países. Os registros de propriedade revelaram 2 casas que ele não deveria poder pagar. As estatísticas de prisão mostraram um padrão perturbador de alvos seletivos mulheres jovens, forasteiros, qualquer um que não tivesse conexões locais para protegê-los. Mas o verdadeiro ponto de virada veio de um lugar que Leonardo não esperava. Na quinta-feira da 2ª semana, Beatriz Silva empurrou a porta do escritório de Rodrigo Tavares em Belo Horizonte. Ela tinha dirigido 3 horas no Gol dela com a luz do motor acesa, usando gasolina que ela não podia pagar, tomando um risco que poderia custar tudo. Rodrigo levantou o olhar dos documentos espalhados na mesa dele, surpreso. Senhorita Silva, eu não esperava. Eu quero testemunhar, Beatriz disse, a voz firme apesar das mãos tremendo, contra o delegado Ferreira, sobre o que ele fez comigo, sobre o que eu vi ele fazer com outras pessoas, sobre tudo. Rodrigo gesticulou para a cadeira em frente à mesa dele. Por favor, senta. Beatriz sentou na beirada da cadeira, as costas retas, o queixo levantado. Ela tinha o hematoma ainda visível na bochecha, desbotado agora para amarelo esverdeado, mas ainda lá. Eu sei que é arriscado, ela disse. Eu sei que ele pode vir atrás de mim. Mas aquele homem, o Leonardo, ele não me conhecia. Ele não me devia nada. E mesmo assim ele ficou do meu lado quando todo mundo, incluindo eu, ficou quieto. Se ele pode fazer isso por uma estranha, eu posso fazer isso por mim mesma, por todas as outras pessoas que ele machucou. Rodrigo abriu um gravador. Isso vai ser uma declaração formal. Tudo que você me contar é confidencial até a gente decidir como proceder. Mas preciso que você entenda. Uma vez que a gente começa isso, não tem como voltar atrás. Beatriz assentiu. Eu entendo. Então me conta tudo, desde o começo. E Beatriz contou. Ela contou sobre o primeiro dia dela na lanchonete, sobre aprender as regras não escritas, sobre como servir o delegado. Ela contou sobre as outras garçonetes que vieram antes dela, sobre os sussurros e advertências. Ela contou sobre assistir ele intimidar uma garota mais jovem 2 semanas antes de Beatriz ser contratada, empurrando a menina contra a parede dos fundos e sussurrando algo que fez ela chorar. Ela contou sobre Dona Célia, que tinha trabalhado na lanchonete por 23 anos e tinha as próprias cicatrizes para mostrar. Sobre o Edson, o cozinheiro, que uma vez tentou intervir e acabou preso por posse de drogas que magicamente apareceram no carro dele. Sobre o Valdir, preso entre moralidade e sobrevivência, escolhendo sobrevivência todo dia porque ele tinha uma filha para sustentar.
Quando Beatriz terminou, 2 horas tinham passado. Rodrigo tinha enchido 17 páginas de anotações. E ele estava sorrindo. Isso é exatamente o que a gente precisa. Testemunho em primeira pessoa, detalhes específicos, corroboração de padrão. Com isso e a evidência financeira que a gente já tem, podemos construir um caso federal. Beatriz sentiu algo se soltar no peito dela, a tensão que ela tinha carregado por semanas finalmente começando a aliviar. Tem mais uma coisa, ela disse, sobre a Amanda Rocha, a garçonete que desapareceu. Rodrigo ficou imóvel. Você conheceu ela? Não, mas Dona Célia conheceu. Elas trabalharam juntas. E Dona Célia me disse que, na semana antes da Amanda desaparecer, ela tinha ido até a Polícia Estadual em Governador Valadares. Tinha apresentado uma queixa formal contra o delegado, não pela violência, mas pelo que veio depois, as ameaças. O jeito que ele começou a aparecer na casa dela, na rua dela, no supermercado. Stalking. Rodrigo se inclinou para a frente. Dona Célia daria uma declaração? Se alguém proteger ela, talvez. Mas ela tem medo. Todo mundo tem medo. Então a gente vai dar a ela proteção. Rodrigo já estava digitando no laptop. Vou entrar em contato com um promotor federal que eu conheço. Isso agora é maior do que um caso de agressão. Isso é conspiração, abuso de autoridade, possível homicídio. Beatriz sentiu um arrepio descer pela espinha. Você acha que ele matou ela? A Amanda? Eu acho que quando você tem 19 vítimas documentadas e uma testemunha desaparecida, você não dá a ele o benefício da dúvida. A notícia de que Beatriz tinha testemunhado chegou à cidade antes dela chegar. Pequenas cidades são assim. Informação viaja mais rápido do que carros, levada em sussurros e mensagens de texto e aquela consciência coletiva que parece existir em lugares onde todo mundo conhece todos. Quando ela estacionou atrás da lanchonete na manhã seguinte, o Valdir estava esperando na porta dos fundos. Beatriz, a gente precisa conversar. Ela sabia pelo tom de voz dele o que estava vindo. Tudo bem, eu entendo se você precisa me demitir. Não é sobre te demitir, é sobre te manter viva. O Valdir passou a mão pelo cabelo ralo. O delegado sabe. Alguém na cidade viu seu carro na frente do escritório do advogado em BH. Ele sabe que você falou. O medo apertou o estômago de Beatriz, mas ela forçou para baixo. Então eu fiz a escolha certa. Porque agora tem evidência, agora tem registro. Se algo acontecer comigo, não vai ser só mais uma garota desaparecida. Vai ser prova. Jesus Cristo, garota. O Valdir parecia 10 anos mais velho de repente. Você não sabe no que você se meteu. Eu sei exatamente no que eu me meteu. Beatriz endireitou os ombros. E eu não tô sozinha. O Leonardo, aquele homem que interferiu, ele tem recursos, ele tem advogados, e agora ele tem minha declaração. O delegado não pode fazer essa desaparecer como ele fez com a Amanda. Por 2 dias nada aconteceu. O delegado não apareceu na lanchonete, não parou Beatriz na rua, não mandou um dos policiais dele bater na porta dela. A quietude era de alguma forma pior do que a confrontação, carregada com a ameaça de violência adiada. Beatriz trabalhava os turnos dela com os nervos esticados, verificando por cima do ombro, pulando com cada sino de porta, cada motor de carro no estacionamento. Leonardo tinha voltado para Belo Horizonte, mas mandava mensagens para ela através de Rodrigo. Fique perto de pessoas. Não ande sozinha à noite. Nós temos sua segurança coberta. Ela não sabia o que isso significava até a manhã de sábado, quando ela notou o carro preto estacionado do outro lado da rua do apartamento dela. 2 homens dentro, claramente esperando. Não policiais, mas algo mais. Segurança particular, ela percebeu. Leonardo tinha colocado guardas nela. Então, veio a notícia que mudou tudo. Na terça-feira da 3ª semana, uma van preta com placas federais estacionou na frente da delegacia. 4 agentes da Polícia Federal saíram, entraram no prédio e saíram 40 minutos depois com caixas de arquivos e discos rígidos de computador. O delegado Augusto Ferreira não foi preso naquele dia, mas todo mundo sabia que era questão de tempo. A investigação federal tinha começado oficialmente, e uma vez que os federais se envolvem,
Conexões locais não significam nada. O cunhado promotor não podia arquivar essas acusações. O prefeito que joga sinuca não podia fazer ligações para fazer isso desaparecer. Essa era uma liga diferente, com regras diferentes. Leonardo estava no escritório de Rodrigo quando a notícia chegou. Marcelo ligou a voz carregando uma satisfação rara. Eles prenderam o prefeito 1 hora atrás. Acusações de lavagem de dinheiro. Os federais rastrearam os pagamentos de volta para uma operação de tráfico de drogas que opera através do condado há 8 anos. Parece que o bom delegado estava fornecendo proteção em troca de uma parte dos lucros. Leonardo fechou os olhos, deixando a informação se assentar. O delegado ainda está solto, por enquanto, mas o advogado dele já está negociando um acordo. Ele sabe que está acabado. Sem acordo, Leonardo disse firmemente. Esse homem destruiu vidas, fez pessoas desaparecerem. Ele enfrenta cada acusação em tribunal aberto, onde cada vítima dele pode testemunhar. Pode levar anos. Que leve. Leonardo abriu os olhos. Algumas coisas valem o tempo. No fim, não levou anos. Levou 6 meses. 6 meses de audiências, deposições, testemunhas saindo da toca para contar histórias que tinham guardado por anos. Dona Célia testemunhou sobre 2 décadas de abuso. Edson testemunhou sobre as drogas plantadas. 3 outras mulheres jovens, incluindo a que tinha trabalhado antes de Beatriz, testemunharam sobre a agressão sexual que nunca reportaram, porque sabiam que ninguém acreditaria nelas contra um delegado. E Beatriz testemunhou sobre tudo. Sobre o tapa que começou tudo. Sobre o medo que mantinha cidades inteiras reféns. Sobre o custo de silêncio e o preço de finalmente falar. O júri precisou de 4 horas para voltar com um veredicto, culpado em 17 das 19 acusações. O delegado Augusto Ferreira foi sentenciado a 23 anos em uma prisão federal. O prefeito pegou 12 anos. O promotor, que tinha arquivado todas aquelas reclamações, foi cassado e enfrentou as próprias acusações de obstrução de justiça. E Amanda Rocha? Seus restos foram encontrados 6 meses dentro da investigação, enterrados em uma área remota 15 quilômetros fora da cidade. A causa da morte foi determinada como homicídio. Acusações adicionais foram arquivadas contra o delegado, mas naquele ponto ele já estava cumprindo sentença perpétua de fato. A família de Amanda finalmente teve respostas. Não era justiça, não completamente, mas era fechamento. Beatriz estava no tribunal no dia da sentença. Leonardo estava sentado 3 fileiras atrás dela, de terno escuro. Discreto como sempre. Quando o juiz bateu o martelo, quando o delegado foi levado algemado, Beatriz virou e encontrou os olhos de Leonardo. Ele acenou uma vez, um pequeno reconhecimento. Ela acenou de volta. Obrigada, ela articulou. Ele balançou a cabeça. Você fez isso. Do lado de fora do tribunal, repórteres cercaram Beatriz, microfones empurrados no rosto dela, câmeras piscando. Como você se sente agora que acabou? Uma jornalista perguntou. Beatriz pensou sobre isso, sobre as 6 semanas de medo, os 6 meses de testemunho, os anos que ela provavelmente carregaria isso. Não acabou, ela disse finalmente. Para as outras vítimas dele, para a família da Amanda, isso nunca vai acabar de verdade. Mas, pelo menos agora, há prestação de contas. Pelo menos agora, outras pessoas sabem que silêncio não é a única opção. Você tem medo de retaliação, de outras pessoas na cidade que eram leais a ele. Beatriz olhou para a câmera, pensando em todas as garçonetes que viriam depois dela, todos os forasteiros que parariam naquela cidade procurando apenas por café e dignidade básica. Eu tive medo todo dia por 6 meses. Mas o medo te paralisa ou te move. Eu escolhi deixar ele me mover. Leonardo assistiu de longe, não dando entrevistas, não reivindicando crédito. Ele tinha feito o que veio fazer. Expôs um sistema podre, deu voz às vítimas, provou que até em lugares esquecidos, justiça ainda era possível se você estava disposto a lutar por ela. Quando Beatriz finalmente ficou livre da imprensa, ela o encontrou encostado no carro dele. Você vai embora agora? Ela perguntou. Ele assentiu. Meu trabalho aqui está feito. Ela hesitou, então alcançou a mão. Apertou a dele rapidamente.
Obrigada. Por arriscar tudo por uma estranha. Leonardo sorriu. Um sorriso genuíno pela primeira vez em semanas. Você não era uma estranha depois do primeiro tapa. Você era alguém que merecia melhor do que silêncio. Ele entrou no carro e dirigiu para longe, de volta para a vida dele em Belo Horizonte, para o império dele de sombras e sussurros. Mas algo tinha mudado nele também. Ele tinha lembrado o que parecia lutar por algo que importava, por alguém que não podia lutar por si mesmo. Era um sentimento que ele pretendia carregar de volta com ele. Bloco 7, final. Versão reduzida. 3 anos depois, Beatriz Silva estava sentada em um café em Belo Horizonte, não servindo, mas sendo servida. Ela tinha se mudado da cidade do interior 6 meses após o julgamento, usando o dinheiro de um acordo civil contra o condado para pagar faculdade. Agora ela trabalhava para uma organização sem fins lucrativos, que apoiava vítimas de abuso policial, ajudando outras pessoas a navegarem pelo mesmo sistema que quase a destruiu. Ela se tornou a voz que ela desejou ter naquele primeiro dia na lanchonete, quando o delegado a bateu e ninguém disse nada. O telefone dela vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido, mas ela reconheceu o estilo. Conciso, direto. Leonardo. Vi seu nome nas notícias. Bom trabalho no caso de Porto Alegre. Você está mudando vidas. Ela sorriu, digitou de volta. Aprendi com o melhor. Obrigada por me mostrar que uma pessoa pode fazer diferença. A resposta dele veio rapidamente. Você sempre teve isso em você. Eu só dei o primeiro empurrão. E era verdade. Ela percebeu. Leonardo não tinha salvado ela. Ele tinha dado a ela espaço para se salvar. Tinha mostrado que autoridade sem prestação de contas é tirania e que às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer é simplesmente recusar a aceitar o inaceitável. A lanchonete ainda existia, agora sob nova administração. O Valdir tinha vendido o lugar e se mudado para Uberlândia para ficar perto da filha. O novo dono era uma mulher chamada Fernanda, que colocou câmeras de segurança que realmente funcionavam e tinha uma política de tolerância zero para assédio de qualquer cliente, distintivo ou não. Dona Célia ainda trabalhava lá, mas agora ela sorria às vezes, o tipo de sorriso que vem quando você não está mais carregando décadas de segredos e medo. Edson abriu o próprio pequeno restaurante 2 cidades acima, servindo a melhor comida caseira no interior de Minas. A cidade em si tinha mudado também. A investigação federal tinha exposto tanta corrupção que praticamente todo o governo municipal foi substituído. Mas algo fundamental tinha mudado. As pessoas tinham visto que desafio era possível, que sistemas podiam ser quebrados, que silêncio não era inevitável. Leonardo nunca voltou àquela cidade. Ele não precisava. O trabalho que ele tinha começado continuou sem ele, se espalhando através de canais legais e testemunhas corajosas e promotores federais que finalmente tinham munição suficiente para agir. Mas ele pensava sobre isso às vezes, sobre a garçonete com o hematoma na bochecha que se recusou a permanecer vítima. Seus negócios continuaram, é claro. Leonardo Carvalho não era santo. Ele ainda operava em áreas cinzas, ainda comandava um império construído em códigos que a lei não reconhecia. Mas ele tinha adicionado algo novo. Discretamente, através de empresas de fachada e advogados intermediários, ele começou a financiar organizações de direitos civis, grupos que lutavam contra a brutalidade policial, que ajudavam vítimas de abuso de autoridade, que faziam exatamente o que Beatriz estava fazendo agora. Ele nunca colocou o nome dele nisso, nunca procurou crédito, mas o dinheiro fluía, constante e significativo. O legado do caso se espalhou. Ele se tornou um estudo de caso em escolas de direito sobre como construir casos federais contra a corrupção municipal. Beatriz foi convidada para falar em conferências, para treinar outros defensores de vítimas, para compartilhar a história dela com milhares de pessoas que estavam lutando suas próprias batalhas contra sistemas que pareciam invencíveis. Ela sempre terminava as palestras dela da mesma maneira. Justiça não acontece porque queremos que ela aconteça. Justiça acontece porque alguém, em algum lugar, decide que silêncio custa mais do que falar. Pode ser uma garçonete que se cansa de ser batida.
Pode ser um estranho que se recusa a desviar o olhar. Pode ser você, amanhã, quando você testemunhar algo errado e tiver que escolher entre segurança e decência. Escolha a decência. Sempre escolha a decência. A história de Amanda Rocha nunca teve um final feliz. Sua família teve respostas. Teve um túmulo para visitar. Teve alguma medida de fechamento. Mas Amanda nunca voltaria. 23 anos de idade quando ela morreu. A vida inteira ainda pela frente, roubada por um homem que acreditou que poder era permissão. Mas o caso dela se tornou o mais forte no julgamento. A garota que desapareceu porque ousou fazer uma denúncia se tornou o símbolo de tudo que estava errado no sistema. Tudo que precisava mudar. Quando o veredito foi lido, a mãe de Amanda desabou em lágrimas não de alegria, mas de alívio. Alívio de que finalmente, alguém acreditou nela. Essa é a coisa sobre justiça. Ela não desfaz o dano, não traz de volta os mortos, não apaga as cicatrizes, mas reconhece. Diz, sim, isso aconteceu, e foi errado, e há consequências. E às vezes, reconhecimento é o começo da cura. Beatriz carregava isso com ela. A compreensão de que o trabalho dela não era sobre salvar pessoas, era sobre validá-las, sobre dar a elas ferramentas para se salvarem. Ela pensava sobre Leonardo às vezes, sobre como ele tinha usado os recursos dele para nivelar um campo de jogo que estava inclinado contra ela. Sobre como ele não precisava fazer isso, não tinha obrigação, mas fez mesmo assim. Ela se perguntava se ele sabia o quanto aquilo importou, não só para ela, mas para a Dona Célia, para Edson, para cada pessoa naquela cidade que tinha vivido com medo por tanto tempo. Leonardo tinha dado a eles mais do que justiça. Tinha dado a eles prova de que eles importavam, que o sofrimento deles era visto, que as vidas deles tinham valor, que o silêncio deles não era a única opção. Então aqui está o que eu quero que você leve dessa história. É sobre o momento quando você testemunha algo errado e tem que decidir quem você vai ser. Vai ser a pessoa que desvia o olhar? Ou você vai ser a pessoa que fica de pé, mesmo quando está com medo, mesmo quando é inconveniente? Porque cada vez que você escolhe silêncio quando testemunha injustiça, você está dizendo aos poderosos que pode continuar. Você está dizendo às vítimas que elas estão sozinhas. Mas essas escolhas se acumulam, elas se espalham, elas constroem o tipo de mundo que deixamos para trás. Beatriz não salvou aquela cidade sozinha. Leonardo não derrubou aquele delegado sozinho. Foi dezenas de pessoas fazendo escolhas difíceis, testemunhando mesmo quando tinham medo. E é por isso que estou te contando essa história hoje, porque algum dia você vai estar naquela lanchonete. Você vai ver alguém sendo maltratado e você vai ter que decidir o que fazer. Quando esse momento chegar, eu espero que você lembre de Beatriz, a garçonete que tinha todo motivo para ficar quieta e escolheu falar mesmo assim. Espero que você lembre de Leonardo, o forasteiro que não tinha obrigação de se envolver e se envolveu mesmo assim. E espero que você lembre que sistemas que parecem invencíveis caem através de pessoas comuns, fazendo escolhas extraordinárias. Então, se você assistiu até aqui, se essa história tocou você de alguma forma, não apenas bata aquele botão de inscrever. Mais importante, compartilhe essa história. Conte ela para alguém que precisa ouvir que resistir é possível. Deixe um comentário sobre um momento quando você ficou de pé, ou quando alguém ficou de pé por você. Porque essas histórias importam. Elas nos lembram do que somos capazes, do que devemos aspirar ser. Obrigado por assistir. Obrigado por se importar. E lembre-se, justiça não é algo que acontece para nós. É algo que criamos juntos, uma escolha difícil por vez. Te vejo no próximo vídeo e até lá, seja a pessoa que fica